Olá, sejam todos sempre muito bem-vindos. Bom, nós há um tempo atrás tínhamos retratado a questão dos modelos produtivos, dessa mudança que surge na sociedade pós-revolução industrial e que traz consigo todas essas consequências do mundo capitalista, as quais nós conhecemos. Falamos a respeito do Taylorismo, do Fordismo e do Toyotismo, esses modelos de produção que eles mudam por completamente o modo da sociedade pensar em consumo e, consequentemente, novas metodologias precisam ser empregadas nesse contexto, já que o objetivo primordial dessa nossa sociedade que está começando a se estabelecer, evidentemente, é o lucro. E nesse contexto todo vão girar as novas relações de produção latentes a essa nova realidade que a sociedade encara. E se nós falamos desses modelos de produção que, sobretudo, quando a gente lembra do modelo da Ford, eles são os primeiros a pensarem, mas inicialmente como uma estratégia de venda, a questão do final de semana livre para esse funcionário. Então foram os primeiros a instituir o final de semana de folga ao trabalhador, mas não com o intuito de bonificá-lo ou conceder esse direito que hoje para nós é natural. Nesse contexto, o final de semana dentro da Ford ele surge como um mecanismo de maximizar as vendas, porque eu precisava que esse funcionário tivesse um tempo livre para que ele pudesse pensar em consumir. E além do fato dele pensar em consumir, para que após esse consumo ele possa mostrar para a sociedade o produto qual ele está consumindo. Então é toda uma estratégia de mercado a questão do fim de semana no contexto da Ford. Mas quando nós avançamos, esse foi o start para as questões trabalhistas dentro dessa nossa sociedade capitalista. E à medida que a gente avança, de fato, nós começamos a nos constituir como uma sociedade democrática. E nesse contexto surge também a necessidade de nós termos direitos trabalhistas. Nesse enfoque, nós temos a questão do ludismo. O que é esse ludismo? É o início das relações trabalhistas pensadas de uma maneira efetiva. Então, eu começo a ver esse trabalhador com outro olhar e não meramente como uma fonte de lucro para esses empresários capitalistas. Dentro dos direitos trabalhistas, nós entramos também com a figura de Frederick Engels, ele que atua com Marx nessa questão da luta de classes, mas de uma maneira muito mais não tão direta e incisiva quanto o Marx. Ele traz para nós os primeiros sindicatos, e esses sindicatos inicialmente eles eram vistos de uma forma clandestina. Então esses empregados eles tinham meramente o direito ao fim de semana de folga e todos os outros direitos que nós conquistamos hoje em dia. Então esses sindicatos eles surgem inicialmente de uma maneira clandestina e a partir de então tem origem toda essa luta, todo esse entrave pela questão dos direitos trabalhistas na sociedade de uma maneira geral. Mas e para nós aqui no Brasil, como que isso funcionou? Bom, nossa sociedade ela traz consigo uma característica inicialmente do sistema feudal, passamos por um sistema escravocrata e o que estrutura forte a nossa economia é a questão agrária. Então, nossos direitos trabalhistas eles têm um enfoque importante nesse contexto, já que nós não podemos negar a nossa origem. E é exatamente nesse contexto dessa exploração do agronegócio que surge, na verdade, a figura do êxodo rural, e assim nós temos para nós que na décadas de 50, 60 até 80 tem uma carga, um peso muito importante para a gente entender como que foi o nosso processo de industrialização. Então, em cima desse processo de industrialização, que ele tem como principal referência o êxodo rural, nós podemos pensar nos direitos trabalhistas tal qual nós conhecemos hoje. Então, a nossa sociedade, ela estrutura essa busca por direitos nessa sociedade que ela sai de um êxodo rural
é basicamente estruturada na questão agrária. Nossa economia gira, ainda hoje ela gira muito em torno da questão do agro. Então, em cima desse contexto, nós temos essa busca por uma industrialização, que aqui, evidentemente, aconteceu de uma maneira muito mais tardia que no restante da sociedade, Brasil. E nesse contexto surgem todos os embates por essa busca de direitos trabalhistas que nós vivenciamos. Então, ele surge inicialmente nesse contexto de transição dessa sociedade que ela vinha estruturada no modelo rural. Então, o foco era a questão agrária, a questão agropecuária. E com o êxodo, nós temos forte essa industrialização e diante da industrialização, as pessoas elas precisam se estabelecer em sociedade, como nós já comentamos em outros vídeos, quando nós falamos da questão da segregação socioespacial. E disso, elas percebem que direitos eles precisam ser revistos, eles precisam ser de fato respeitados. Então, quando acontece toda essa transição que a nossa sociedade entende o contexto da questão industrial para nós começamos uma busca constante por nossos direitos trabalhistas. Dentro dessa questão do direito, a gente passa por uma série de entraves, por uma série de embates, porque a questão trabalhista ela surge ali inicialmente na era Vargas, no contexto histórico, é extremamente relevante para a gente entender esse progresso, esse avanço que a gente tem dentro dessa questão jurídica. E daí em diante a gente começa a tecer todos esses essa busca, todo esse mecanismo que vai culminar na nossa CLT. Então, é uma busca constante, começa lá com Frederick Engels falando que os sindicatos eles eram clandestinos, mas, na verdade, o que eles estavam fazendo meramente era mostrar que direitos precisam ser respeitados. Esses trabalhadores eles não são mais uma mera fonte de lucro. Nós estamos falando do contingente humano, então a gente precisa olhar para esse fator humano que ele é relevante se a sociedade quiser continuar a se desenvolver tal como se iniciou. E uma vez que nós iniciamos ali nos sindicatos de modo não tão lícito, o que nós vamos ver é uma série de pessoas debatendo, questionando, indo às ruas para que direitos básicos sejam respeitados. E nós começamos tendo alguns direitos fundamentais que eles constam no artigo 5º da nossa atual Constituição e eles vão ganhar um enfoque mais específico na relação trabalhista, lá no artigo 7º, no qual nós conseguimos elencar uma série de direitos que hoje, para nós, são extremamente... Bom, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Gostando, já sabem, deixem o gostei de vocês, se inscrevam e compartilhem, ok?